Hoje em dia, há uma tendência em alguns grupos de usar a palavra parapsiquismo como um sinônimo exato de mediunidade. Mas mediunidade e parapsiquismo são a mesma coisa? O que exatamente é o parapsiquismo e quais são as categorias que estão envolvidas em parapsiquismo? E por que a mediunidade encaixa-se quando e quando não se encaixa? E por que não é um sinônimo? Vamos falar sobre isso? Fique comigo. Olá, muito obrigada por estar aqui comigo, seja muito bem-vindo. Nós vamos hoje falar sobre mediunidade. E aqui neste canal nós estudamos sobre evolução da consciência e como adquirir controle do nosso desenvolvimento, não só na vida física, mas também na espiritual. E o tema mediunidade encaixa-se perfeitamente. No Brasil nós temos um conhecimento grande e um uso muito grande da palavra mediunidade, muito relacionado com o espiritismo, que auxilia muito na compreensão de todos esses temas e, por alguma razão, começou a ser usado principalmente na área da conscienciologia como mediunidade sendo um sinônimo exato de parapsiquismo. Então, quando se quer dizer que a pessoa teve um fenômeno mediúnico, disse que a pessoa teve um fenômeno parapsíquico. Não é exatamente a mesma coisa utilizar como sinônimo. Eu penso que um pouco da razão para utilizar como sinônimo exato, de modo que a palavra mediunidade desaparece do dicionário, é um pouco para evitar a conexão, no caso deste grupo, com o espiritismo. Mas eu penso que as palavras têm que ter o sentido que elas têm e não importa que grupo seja que está trabalhando com ela, e todo o trabalho, tanto do espiritismo como também algumas das áreas do que a conscienciologia faz, tem seu valor. Então, vamos procurar entender os porquês. Não há problema nenhum de nós dizermos a palavra mediunidade em primeiro lugar. Mediunidade se refere a uma subcategoria de parapsiquismo. Mas vamos entender parapsiquismo. E por que mediunidade é uma subcategoria e por que o nome não pode desaparecer? Da mesma maneira que nós dizemos, uma pessoa é clarividente, uma pessoa tem sensibilidade energética, uma pessoa tem muita potência na sua energia para a cura. Ou podemos dizer, uma pessoa é ótimo projetor astral e uma pessoa tem habilidades ou capacidades ou tendências para a mediunidade. É a mesma coisa, é uma série de diferentes categorias que todas elas se encaixam dentro de um grupo muito grande que nós podemos chamar de parapsiquismo, mas eu não posso dizer uma pessoa teve clarividência, você teve parapsiquismo. Uma pessoa sentiu energia saindo dela, você teve parapsiquismo. Uma pessoa tem tendência a fazer curas, você tem energia de parapsiquismo. Se nós usarmos essa palavra para tudo, nós passamos a não ter a especificidade de cada fenômeno ao qual nós estamos nos referindo. Passamos a não poder estudá-lo, não poder compreender qual a diferença, o que verdadeiramente experimentamos. Para nós sabermos o que verdadeiramente experimentamos, o vocabulário é essencial. Tanto que para aqueles de vocês que puderam ler o meu livro, sabem que ali eu dou dicas de como nós ficarmos mais sensíveis às energias, inclusive quando fazemos a OLVE, dizendo que dê nome às suas sensações, não simplesmente coloque numa categoria, sensação, não. Que tipo, por quê, como você a descreve, os detalhes são muito importantes. Então, por isso, nós não podemos usar parapsiquismo para tudo. Fazendo um paralelo, é da mesma forma que nós temos, por exemplo, biologia. Mas dentro de biologia nós temos bacteriologia, botânica, zoologia, microbiologia e assim por diante. E cada uma quer dizer uma coisa específica. E os nomes existem porque eles mostram categorias, áreas e especificidades muito diferentes umas das outras. Portanto, se nós pensarmos, por exemplo, na questão do parapsiquismo, o parapsiquismo se divide em 3 diferentes categorias que eu vou muito rapidamente mencionar. Uma delas é a percepção sutil ou a parapercepção. Esta percepção sutil é a nossa capacidade de sentir
algo que não é físico. Seja sentir uma presença de um espírito, de uma presença não física, seja sentir uma energia que se aproxima de nós, ou sentir a energia de um chakra nosso, isso é a nossa percepção. Ou sentir a saída do corpo, ou sentir o estado vibracional, tudo isso é a nossa percepção. Existe uma outra coisa que é a nossa cognição, ou seja, a informação que nós obtemos. Se você tem, por exemplo, um fenômeno parapsíquico, portanto é mais um dentro da categoria parapsiquismo, mas é um fenômeno, vamos dizer, de retrocognição. Você lembra de uma vida passada. Este fenômeno é muito mais ligado à cognição do que uma percepção. Você não sentiu algo especificamente, mas veio-lhe uma informação. Um fenômeno como a empatia é uma mistura. Você tem uma informação sobre a pessoa, mas ao mesmo tempo você tira aquela informação de uma sensação, de uma percepção que teve. Então muitos são combinados, tem uma interface um com o outro. E existe um outro ângulo do parapsiquismo que é a ação, ou para-ação, é a nossa capacidade de realizar coisas. Se você sai do corpo pela vontade, isso é uma para-ação, não é uma ação com o corpo físico. Se você é capaz de emitir energias para um ambiente que precisa de melhorar as qualidades das suas energias, ou, enfim, se você precisa emitir energia para uma pessoa, o que for, para uma planta, a sua capacidade de emitir energias também é uma para-ação. Então veja que quando nós falamos de mediunidade, nós estamos falando de um fenômeno tanto quanto a retrocognição, lembrança de vidas passadas, ou a clarividência, ou a capacidade de sair do corpo, só que da mesma forma que, por exemplo, a nossa sensibilidade energética pode estar presente em muitos. Você está a ter uma retrocognição, lembrando-se de algo que já não estava mais na memória do seu cérebro físico, e ao mesmo tempo você sente sensações energéticas. Então você está tendo duas coisas ao mesmo tempo, isso é muito comum. Ou você faz uma projeção, exercitou uma ação, saiu do corpo, teve percepção de tudo que aconteceu e ao sair do corpo apreende uma série de informações. Então nessa, vamos dizer, integração de todos os fenômenos, de tudo isso que está dentro do parapsiquismo, nós temos a condição da mediunidade que também integra muito. A mediunidade está dentro da parapercepção. Ela é uma capacidade da pessoa entrar em contato com energias específicas que causam nela tipos de reações específicas, mas não é só reação de estar possuída ou de estar em transe, não. Às vezes são coisas muito mais sutis que no dia a dia nós ignoramos. Uma pessoa, por exemplo, que ela vai a um ambiente e começa a vir à mente dela um pensamento que ela nunca teve, ela está a fazer uma leitura energética de algo que teve naquele ambiente. E claro que eu estou aqui assumindo que o pensamento é algo relacionado ao ambiente e ela não sabia, né? Mas para o nosso exemplo é assim que a gente assume. Então no momento em que ela teve aquela memória ou aquela imagem que vem à mente dela, e isso é algo do ambiente, ela é um tipo de mediunidade, é um tipo de captação de uma informação que está fora dela e ela se abre e ela permite que aquilo entre dentro dela. Não é só um sentir, é mais do que sentir uma presença. É sentir uma presença não física e ao mesmo tempo captar algo dessa presença que vem e lhe contamina. Ou contamina ou lhe traz a informação, depende do caso, pode ser os dois. Mas a mediunidade é um fenômeno normal, natural. Eu acredito que todas as pessoas têm em diferente nível, com diferentes formas de manifestação. Quando nós normalmente falamos mediunidade, e a palavra mediunidade tem que ser usada, ela não pode ser abolida para a gente parecer que está mais intelectual e não tem nada a ver, a palavra mediunidade é antiquíssima, reflete um fenômeno muito sério e que precisa ser estudado e respeitado e valorizado. Mas quando nós nos referimos à mediunidade, nós estamos nos referindo a essa capacidade de contactar e receber uma informação. No caso, mais especificamente, em geral, valoriza-se e comenta-se mais da mediunidade com relação a uma consciência ou presença não física, um espírito. E esta relação pode ser lúcida dos dois lados ou lúcida apenas de um lado. Muitas vezes, aquela presença não física se aproxima e sabe que está a aproximar, mas nós não sabemos. Portanto,
o que vai acontecer é que muitas vezes nós vamos ser influenciados sem perceber. Uma faca de dois gumes da sensibilidade energética, da sensibilidade parapsíquica em geral, da sensibilidade de empatia como um todo, é justamente quando a pessoa ela se abre, mas não sabe que está a receber aquele tipo de informação ou influência. Nós temos, sim, meios de saber, de identificar, temos meios de trabalhar com relação a essa condição e permitir os contatos que queremos, impedindo os que não queremos. Mas uma mediunidade, por exemplo, pode lhe ajudar a uma projeção. Você sente uma determinada presença que vai lhe ajudar, que lhe dá duchas energéticas, ou lhe envia, né, duchas energéticas, produz o estado vibracional para si, ajuda-o a sair do corpo, ou o contrário, né, ou está ali do seu lado e está a tentar colocar-lhe medo, impedir que saia do corpo. E se você está a sentir isso, mesmo que não esteja a ver claramente, o sentir, o receber essa influência, seja positiva ou negativa, é um tipo de mediunidade. Portanto, é um fenômeno que nós não podemos negar. Sempre que nós temos esta abertura e essa sensitividade, vai ocorrer o fenômeno da mediunidade. Tem alguma relação a mediunidade com o chakra laríngeo e com o chakra nucal, mas não se pode generalizar que é por esses chakras que entra a informação, porque entra por tudo, por qualquer. Às vezes a informação vai entrar pelo chakra cardíaco, que nós sentimos um impacto e aí fazemos a conexão com aquela outra consciência. Então é tudo muito complexo, há muitas possibilidades e tal como uma pessoa, quando ela vai a um médico, ela quer um médico que entenda muito bem do assunto, né? Eu penso que sim, pelo menos é meu caso. E que saiba investigar, estudar e ver cada componente a que se refere, qual está saudável e bem colocado e qual não. Então, quando nós queremos saber sobre isso e estudar, é sempre muito bom que nós observemos, busquemos diversas fontes, analisemos com cautela e vejamos em nós próprios quais são os efeitos, como é que nós estamos no sentido da liberdade que nós temos de pensamento, da liberdade que nós temos de ação, como nós nos sentimos dentro de nós. Isso tudo é muito importante. Mas sem a compreensão mais completa do que acontece no ponto de vista extrafísico ou não físico, quando há alguma conexão com outra consciência e gera esse processo da mediunidade, às vezes é um pouco difícil, não é? Para nós sabermos exatamente o que aquilo representa, o que causa para nós. O que nós sabemos é, tenho medo, portanto suponho que não é bom, não me sinto bem, portanto não é bom. Ou, não me faz nada, então é bom, mas só ter medo não é sinal que não é bom. E só não faz nada também não é sinal que necessariamente é bom. Então estou esclarecendo isso para trazer um âmbito maior. Uma pessoa com mais experiência, ela é capaz de distinguir isso tudo e não precisa ser um monte de experiência com mediunidade. Precisa ser um monte de experiência com energia, para a pessoa ser sensível o suficiente para distinguir tudo isso, para saber abrir-se e dar algum nível de passividade, não precisa ser para ser possuída, mas para fazer um contato mais próximo, para ouvir uma ideia mais claramente. Então ela pode decidir fazer isto, ou ela decide fechar-se porque está num ambiente que as energias não são boas. Então tudo isso são controles energéticos que influem para mais ou para menos na mediunidade. Bem, então eu espero que eu tenha conseguido explicar que parapsiquismo é uma coisa muito ampla, com muitas subcategorias, e a mediunidade, ela salta às vezes mais para o lado de ser uma percepção, ou às vezes por ser uma ação. Uma pessoa pode, num dado momento de emergência, ter uma conexão mediúnica parcial e ela vai atuar com as suas energias ou atuar para conversar num caso de necessidade, vamos dizer que seja uma catástrofe e ela está a tentar ajudar, mas ela sente que ela está com uma força diferente, ela está mais do que ela própria é. E em muitos casos isso é porque há uma presença dando-lhe suporte. Então, são montões de exemplos e para mostrar que pode ter essa interface em várias áreas, pode ser positivo, pode ser negativo, ou pode ser algo que é uma característica, mas nada é neutro, principalmente nesta área.
Se você tem essa sensitividade, ou ela mais te ajuda porque você tem equilíbrio, sabe o que se passa e tem controle, ou ela vai acabar controlando você até certo ponto, entende? Então é muito importante nós termos sempre esse senso crítico e observar sempre, mas com abertismo para todos os tipos de fenômenos, desde que eles ocorram de uma maneira positiva. Eu respeito a todos e penso que muito mais importante é a ética e a forma da pessoa entender, atuar e o controle que ela tem, do que se ela faz a experiência A ou B ou C, ou se ela agora já não tem mais mediunidade nenhuma e só tem parapsiquismo e animismo, como se diz, que quer dizer ela própria que faz tudo por ela, ninguém mais ajuda. Acho difícil a gente chegar nesse ponto, porque quanto mais nós desenvolvemos, mais sensíveis nós ficamos. Nós precisamos menos de ajuda porque desenvolvemos. Mas, por outro lado, se estamos mais sensíveis, vamos sempre identificar algum tipo de conexão, mas entender quem, quando, por quê e para quê. Este é o ponto essencial, tá bem? Eu vou indicar para vocês aqui alguns vídeos que podem trazer temas relacionados, que vão lhe esclarecer mais sobre isso, e eu agradeço a sua atenção, espero ter ajudado a mostrar as diferenças, tá bem? Até o próximo vídeo, um grande abraço a todos.